Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sophie olhou para as velas bruxuleantes na mesa da sala de estar, perdida em pensamentos. Em menos de uma semana, ela se casaria com Ethan, o homem que ela acreditava ser perfeito. Charmoso, atencioso, elegante. Tudo nele parecia feito para fazê-la feliz. No entanto, uma frase estranha continuou a ressoar em sua mente. Antes do seu casamento, dê uma olhada na garagem do seu noivo. Essas palavras vieram de uma velha cartomante que ela consultara por curiosidade algumas semanas antes. Sophie riu na ocasião, pensando que era um aviso absurdo, destinado a inspirar sonhos ou assustar. Ela nunca acreditara que pudessem ter algum significado real. No entanto, naquela noite, enquanto observava os convites cuidadosamente alinhados sobre a mesa e as flores frescas que enchiam o ambiente com seu perfume, uma sensação estranha a percorreu. Uma espécie de arrepio na boca do estômago, uma mistura de preocupação e dúvida. Como se algo, em algum lugar, estivesse esperando para ser descoberto. Sophie balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Ela repetia para si mesma que estava tudo bem, que o homem que amava era honesto e que não tinha motivos para duvidar dele. Mas lá no fundo, um pequeno aviso insistia: não feche os olhos. Confira, antes que seja tarde demais. E ela não ouviu. Ela ainda não sabia que essa decisão viraria sua vida de cabeça para baixo. Mudaria para sempre a confiança que ela depositara no homem que ela pensava conhecer e revelaria um segredo que ninguém suspeitava. Os dias voavam a uma velocidade vertiginosa para Sophie. Entre provas de vestidos, compromissos com o buffet e discussões intermináveis sobre decoração, sua mente estava constantemente ocupada. No entanto, toda vez que fechava os olhos à noite pensava em Ethan. Seu sorriso, sua voz suave, o jeito como a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo, tudo nele parecia perfeito. A casa de Sophie estava repleta de risos e conversas animadas. Sua mãe insistia constantemente que ela aproveitasse cada momento, que o casamento seria o dia mais maravilhoso de sua vida. Suas amigas animadas lhe davam conselhos sobre tudo, maquiagem, sapatos e até como sorrir para que as fotos parecessem naturais. Sophie se deixou levar por essa euforia. No entanto, em um canto de sua mente as palavras do clarividente às vezes retornavam, furtivamente. Antes do seu casamento, dê uma olhada na garagem do seu noivo. A cada vez, ela os ignorava com um aceno de mão, dizendo a si mesma que não havia motivo para preocupação. Ethan nunca dera o menor sinal de mentira ou segredo. Ela sabia que sua família, seus amigos e sua vida pareciam cristalinos. Por que duvidar agora? Naquela noite, ao passar pela garagem para pegar flores frescas para o jantar, um arrepio percorreu sua espinha. A porta da garagem estava entreaberta, o que a surpreendeu. Ethan, ocupado finalizando os detalhes do casamento, deveria tê-la fechado. Mas Sophie balançou a cabeça, convencendo-se de que era apenas uma distração. Ela não olhou. Afinal, por que se preocupar com coisas triviais? A excitação do evento iminente superou qualquer ansiedade. Ela ainda não sabia que aquela pequena emoção, aquela intuição ignorada, seria o primeiro aviso de uma verdade que ela não estava preparada para encarar. Nos dias que se seguiram, Sophie não conseguiu deixar de se lembrar das palavras da cartomante. Mesmo em meio às risadas e à empolgação em torno dos preparativos do casamento, uma pequena voz interior insistia: verifique a garagem. Toda vez que passava pela casa de Ethan, sentia uma estranha emoção, uma tensão inexplicável. Tentava se convencer de que era apenas a ansiedade pré-casamento, uma mistura de estresse e excitação. Mas a intuição persistia. Às vezes imaginava cenários absurdos, segredos ridículos que Ethan pudesse estar escondendo, contas esquecidas, presentes secretos. Mas no fundo, Sophie sabia que esse sentimento não vinha do nada. Certa tarde, enquanto arrumava as flores para a cerimônia, Sophie cruzou o olhar com Ethan. Ele sorriu calorosamente para ela e beijou sua testa. O gesto deveria tê-la tranquilizado, mas ela sentiu uma leve hesitação, quase imperceptível. Um pequeno detalhe em seu comportamento, mas o suficiente para reacender a dúvida latente. Ela se pegou imaginando o que a garagem poderia esconder. Um depósito cheio de coisas velhas? Ferramentas? Ou algo mais sinistro? Ela balançou a cabeça, dizendo a si mesma que estava exagerando. Ethan nunca lhe dera o menor motivo para duvidar dele. No entanto, essa intuição se recusava a deixá-la em paz. Ela pensou nas palavras da vidente, em como elas ecoaram em sua cabeça naquela noite. Antes do seu casamento, deu uma olhada na garagem do seu noivo. Ela prometeu a si mesma que antes do grande dia, finalmente reservaria um tempo para abrir aquela porta.
Mas a vida, os preparativos e a correria do dia a dia continuavam a distraí-la. E assim ela adiou o que, na realidade, deveria ter sido feito imediatamente. Aquela pequena emoção que ela havia ignorado logo se tornaria o primeiro sinal de uma verdade que ela não estava pronta para encarar. Os dias passavam com uma velocidade quase surreal. Sophie sentia como se vivesse num turbilhão. Provas de vestidos, degustações de bolo, testes de cabelo e maquiagem. Tudo acontecia sem interrupção. A casa de Ethan parecia movimentada como uma colmeia, com seus amigos e familiares se ocupando de cada detalhe. Apesar dessa euforia, um leve mal-estar continuava a assombrá-la. Cada vez que passava pela garagem, sentia uma emoção persistente, uma tensão que não conseguia ignorar. Repetia a si mesma, repetidamente, que era apenas sua imaginação, que os preparativos do casamento eram estressantes e que sua mente tentava inventar problemas onde não existiam. Ethan, por outro lado, era a personificação do noivo perfeito. Sempre sorridente, atencioso e amoroso, ele parecia antecipar cada necessidade dela. Ele garantiu que tudo estivesse perfeito para a cerimônia, ajudou-a a escolher flores e decorações e passou horas discutindo os mínimos detalhes com ela. Sophie se sentia sortuda e amada. Ela queria acreditar que tudo estava realmente perfeito. Mas essa sensação persistente a dominava a cada momento de silêncio. Um arrepio ao passar pela garagem. Uma dúvida passageira ao observar Ethan atender o telefone secretamente. Cada pequeno detalhe que ela pudesse ter deixado passar agora parecia gritar para que ela prestasse atenção. Certa noite, sentada sozinha na sala de estar, cercada por caixas de enfeites, Sophie pensou na cartomante. Suas palavras agora ressoavam com uma intensidade estranha. Antes do seu casamento, deu uma olhada na garagem do seu noivo. Ela suspirou e forçou um sorriso. Como podia acreditar nisso? Ethan era perfeito. Ela não via motivo para duvidar dele. Mas desta vez a promessa que fizera a si mesma de abrir a porta da garagem antes do casamento, assumiu uma nova urgência. Uma vozinha interior lhe dizia que se não o fizesse agora, poderia se arrepender amargamente. E naquela noite, ao fechar os olhos para dormir, Sophie sentiu sua intuição, há muito ignorada, começar a alertá-la seriamente. Ela ainda não sabia o que descobriria, mas uma coisa era certa, não teria outra chance. Na noite anterior ao casamento, Sophie não conseguia dormir. Sentada na beira da cama, olhava para o teto, perdida em pensamentos. Os preparativos haviam consumido quase tudo, as flores, os convites, os cardápios. Mas aquela preocupação incômoda não desaparecia. Toda vez que pensava em Ethan, via seu sorriso perfeito, mas além dele, uma sombra de dúvida persistia. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim, para a garagem de Ethan. A porta entreaberta parecia quase sussurrar para ela não ignorá-la. Sophie sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mais forte do que nunca. Lembrou-se então das palavras da médium. Antes do seu casamento, deu uma olhada na garagem do seu noivo. Pela primeira vez, ela sentiu que aquele não era um aviso ridículo. Algo no fundo do seu coração lhe dizia que aquele cheque poderia mudar tudo. A adrenalina misturada com medo a impeliu a agir. Ela respirou fundo, desceu as escadas silenciosamente e se aproximou da garagem. A maçaneta estava fria sob sua mão. Ela hesitou por alguns segundos com o coração disparado e então abriu a porta. O cheiro de óleo e poeira a saudou, a princípio banal. Mas seu olhar foi atraído por objetos que jamais imaginaria encontrar ali. Caixas mal lacradas, cartas anônimas, pacotes cuidadosamente embrulhados com nomes que não eram os dela. Tudo isso tinha um ar de segredo que Ethan tentará esconder. Sophie sentiu a respiração falhar. Sua intuição não a havia falhado. Uma bola de medo e raiva se formou em seu peito. Ela vasculhou a garagem, abrindo caixas e descobrindo documentos, recibos e até objetos que pareciam indicar uma vida dupla que Ethan vinha levando há meses, talvez até anos. A revelação atingiu Sophie como um raio do nada. Tudo que ela achava que sabia sobre Ethan, tudo que ela acreditava ser perfeito, agora estava sendo questionado. Seu coração apertou e as lágrimas começaram a brotar. Ela percebeu que havia ignorado os avisos e agora estava diante de uma verdade que ameaçava mudar toda a sua vida. E enquanto ela estava ali, congelada e chocada, apenas um pensamento passou pela sua cabeça. E se o casamento tiver que ser cancelado? Na manhã seguinte, Sophie não conseguia falar nem pensar com clareza. Cada imagem da garagem, cada documento que ela descobria se repetia em sua mente. As caixas abertas, as cartas, as contas, tudo revelava que a vida de Ethan não era o que ela imaginava. O que ela considerava um homem perfeito escondia segredos que pareciam inocentes à primeira vista, mas que juntos formavam uma imagem perturbadora.
Ela estava sentada no sofá, segurando um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, havia mensagens e bilhetes sobre transações questionáveis, encontros misteriosos e até mesmo nomes de pessoas que ela não conhecia. Ela percebeu, horrorizada, que Ethan havia usado o relacionamento deles como disfarce para uma vida paralela, uma que ela jamais suspeitara que existisse. Um sentimento de traição a invadiu. Como pôde ser tão cega? Cada sorriso, cada atenção de Ethan agora parecia calculada, artificial. As palavras da médium ecoavam em sua cabeça com uma nova intensidade. Antes do seu casamento, deu uma olhada na garagem do seu noivo. Sophie respirou fundo e continuou vasculhando a garagem. Em um canto descobriu ainda mais itens pessoais, presentes não entregues, roupas que nunca tinha visto, bilhetes que pareciam fazer promessas a outra pessoa. A verdade a atingiu em cheio. Ethan levava uma vida dupla. Ela sentiu uma mistura de raiva, tristeza e descrença. Seu noivo, o homem que ela amava e com quem se casaria em poucos dias, não era o homem que ela pensava conhecer. Tudo em que ela confiava estava desmoronando ao seu redor. Mas em meio à dor, Sophie também encontrou novas forças. Ela sabia que precisava agir. Este casamento, que ela imaginara ser perfeito, não poderia acontecer enquanto essa verdade permanecesse desconhecida. Ela precisava confrontar Ethan, encarar a traição e decidir o futuro do relacionamento deles antes que fosse tarde demais. Ao sair da garagem com o coração pesado mas determinado, ela percebeu que sua vida havia mudado drasticamente. Os próximos dias seriam decisivos, e a jovem sabia que jamais poderia voltar atrás. Sophie entrou em casa com o coração disparado. Cada passo parecia ecoar no silêncio da manhã. Ethan estava na sala, sentado no sofá, com um sorriso caloroso no rosto, alheio à tempestade que se aproximava. Ethan, precisamos conversar, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Ele olhou para cima, surpreso com o tom incomum. Claro! O que está acontecendo, Sophie? Ela deu um passo à frente, agarrando as cartas e documentos que descobrira na garagem. Seu olhar normalmente gentil agora estava repleto de raiva reprimida. O que é isso? Ele perguntou, tentando disfarçar um leve pânico. Diga-me que você consegue explicar por que está escondendo tudo isso. Sophie respirou fundo. Porque só agora estou descobrindo que você tem outra vida. Ethan empalideceu. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Sophie sentiu seu medo, sua hesitação. Ele percebeu que seus segredos não eram mais protegidos pelo silêncio. Sophie, ele começou com a voz trêmula, eu posso explicar tudo para você, mas Sophie não queria mais desculpas. Cada documento, cada carta na garagem contava a história de uma traição meticulosa. Não quero explicações, Ethan. Quero saber por quê. Por que eu? Por que essa vida dupla? Sua voz estava embargada, mas ela permaneceu firme. Ethan desviou o olhar, incapaz de encará-la. Sabia que não podia negar o óbvio. As evidências eram numerosas demais, claras demais. Com a respiração ofegante, ele finalmente confessou. Estava conduzindo negócios secretos, lucrando com certas manipulações, e certas decisões haviam sido tomadas sem nunca ter contado a ela. Tudo que ele pensava estar protegendo havia se tornado uma mentira. Sophie sentiu o coração apertar. O homem que ela amava, aquele que ela imaginara a vida toda, não era mais o homem que ela pensava conhecer. Cada sorriso, cada gesto carinhoso, agora assumia um tom de manipulação. E no entanto, apesar da dor e da traição, Sophie sentiu algo crescendo dentro dela. Uma nova força, uma determinação de não se deixar abater. Ela precisava tomar uma decisão, e precisava tomá-la imediatamente. Ethan, preciso pensar. E acredite, haverá consequências. Sua voz era fria, mas cheia de determinação. Pela primeira vez, Ethan viu a mulher que pensava conhecer como uma estranha. A tempestade havia se dissipado, e ele sabia que não haveria um caminho fácil de volta. Os dias que se seguiram ao confronto foram uma mistura intensa de confusão, raiva e tristeza para Sophie. Cada vez que pensava nas descobertas na garagem, seu coração afundava um pouco mais. Ethan, o homem que ela amava, havia escondido uma parte de sua vida, e essa parte não era trivial. As cartas, recibos e objetos descobertos revelavam não apenas uma vida paralela, mas também decisões tomadas pelas costas, promessas quebradas, mentiras repetidas e até manipulações financeiras discretas. Tudo isso havia sido cuidadosamente escondido, como se Ethan quisesse proteger sua imagem perfeita. Mas a que custo? Sophie percebeu que sua confiança havia sido traída da maneira mais profunda possível. Sentia-se traída e ingênua por ter ignorado sinais. A médium estivera certa o tempo todo. Aquela intuição persistente, aquela emoção que sentirá, não fora fruto da sua imaginação, fora um aviso.
Ela passou o dia relendo cada documento, cada bilhete, cada pista que encontrara na garagem. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça complexo, revelando um Ethan que ela não reconhecia. A raiva crescia dentro dela, mas com ela, uma determinação crescente. Ela não podia permitir que aquele casamento acontecesse sem a verdade. Naquela noite, ela pediu aos seus entes queridos que viessem conversar. Ela sabia que não queria enfrentar essa traição sozinha. Sua melhor amiga, Emma, pegou sua mão e disse: Sophie, você precisa ouvir seus instintos. Ninguém sabe o que é melhor para você melhor do que você mesma. Sophie assentiu, sentindo suas forças retornarem. Percebeu que precisava encarar Ethan uma última vez, estabelecer limites claros e decidir sobre o futuro. Este casamento, que ela imaginara perfeito, não poderia continuar na mentira. Ela precisava escolher entre a dor do término e o desastre de uma vida construída sobre segredos. E com o cair da noite, Sophie sentiu o momento da verdade se aproximando. Ela precisava encarar Ethan uma última vez e decidir se esse amor valia a pena sobreviver à traição, ou se deveria ser abandonado para sempre. Sophie passou a noite pensando. Sentada à janela, observava a chuva fina cair no jardim, cada gota parecendo refletir a turbulência em seu coração. Os preparativos do casamento continuavam ao seu redor, mas tudo agora parecia estranho, quase inútil. O riso e a comoção não conseguiam mais mascarar a realidade. Seu noivo havia mentido para ela e traído sua confiança. Ela se lembrou de cada momento que passará com Ethan. Os jantares românticos, os passeios de mãos dadas, as promessas sussurradas. Tudo pareceu manchado pela descoberta da garagem. O choque e a dor foram imensos, mas Sophie sabia que seus sentimentos por si só não justificariam um casamento com um homem que não for honesto. Ela respirou fundo. Os conselhos das pessoas próximas ecoavam em sua cabeça. Ouça seus instintos, não deixe o amor te cegar, sua dignidade vale mais do que qualquer coisa. Sophie percebeu que seus instintos, aquela vozinha interior que a levará a verificar a garagem, nunca haviam mentido. Então ela fez o que seu coração e razão lhe disseram. Chamou Ethan para a sala com o rosto calmo, mas determinado. Ethan, eu não posso me casar com você, disse ela com a voz firme, mas sem ódio. Você mentiu para mim. Escondeu de mim uma parte vital da sua vida, e eu não posso continuar assim. Ethan empalideceu, seu olhar buscando uma explicação, uma maneira de consertar o que parecia irreparável. Mas Sophie não queria desculpas. Ela sabia que nada poderia apagar a traição, e era tarde demais para voltar atrás. Sophie, eu posso mudar, eu prometo. Ele tentou, mas ela balançou a cabeça. Não, Ethan. Não se trata apenas de mudança. Trata-se de confiança, e confiança, uma vez quebrada, não é facilmente reconstruída. Ela sentiu uma tristeza profunda tomar conta dela, mas também um imenso alívio. A decisão não tinha sido fácil, mas ela sabia que tinha feito a escolha certa. Ela tinha escolhido preservar sua dignidade e seu futuro, em vez de se apegar a uma mentira. Ao sair da sala, uma sensação de clareza e força tomou conta dela. Ela estava pronta para enfrentar o que viria a seguir, reconstruir sua vida e encontrar um caminho que fosse inteiramente seu. Os dias seguintes foram de reflexão e reconstrução para Sophie. Ela cancelou os preparativos finais do casamento, informou a família e os amigos e começou a organizar suas emoções. A dor ainda era intensa, mas cada passo que dava lhe devolvia um pouco do controle sobre sua vida. Sophie passou um tempo com seus entes queridos, aqueles que a apoiaram desde o início. Sua melhor amiga Emma, sempre ao seu lado, sempre lhe dizia: você teve a coragem de dizer não, Sophie. Poucas pessoas teriam a força para fazer o que você fez. Essas palavras ressoaram nela, e ela percebeu que esse rompimento, embora doloroso, também foi um ato de coragem e dignidade. Ela começou a revisitar suas próprias paixões, reconectando-se com o que lhe trazia alegria e uma sensação de liberdade. Yoga matinal, longas caminhadas, livros que havia deixado de lado. Tudo voltou a ser uma fonte de conforto e energia. Cada momento dedicado à reconexão consigo mesma fortalecia sua confiança e resiliência. Certa noite, enquanto observava o pôr do sol sobre a cidade, Sophie sentiu um alívio genuíno pela primeira vez em muito tempo. Ela havia feito a escolha mais difícil de todas, dizer não a uma vida construída sobre mentiras. E ao mesmo tempo, sabia que essa decisão abria as portas para um futuro autêntico, onde poderia construir sua vida de acordo com suas próprias regras e com pessoas que mereciam sua confiança. Ela entendeu que o verdadeiro amor não era apenas paixão e romance, mas também honestidade, respeito e confiança. E naquele exato momento, Sophie prometeu a si mesma que nunca aceitaria menos.
Com esse sentimento de renovação e força interior, ela se sentiu pronta para enfrentar o futuro, abraçar todas as oportunidades e escrever um novo capítulo em sua vida, livre do passado e das ilusões. Amanhã amanheceu com uma clareza inesperada. Sophie acordou sozinha em seu quarto, mas não na solidão que se teme, uma solidão reconfortante e libertadora. A casa parecia respirar com ela, como se cada raio de sol marcasse o fim de um capítulo doloroso e o início de outro, repleto de promessas. Ela se levantou e abriu as janelas, deixando o ar fresco entrar no quarto. Cada respiração a lembrava de sua força recém-descoberta. Os preparativos para o casamento eram agora uma lembrança amarga, mas Sophie não se arrependia de nada. Ela ouvirá seus instintos, seguirá sua intuição e escapará de uma vida construída sobre mentiras. Sophie passou o dia arrumando os últimos vestígios do casamento cancelado. Cada objeto, cada flor, cada convite representava não apenas um futuro que não aconteceria, mas também a liberdade que ela acabará de conquistar. E ao terminar, sentiu uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo que havia perdido, mas alívio por não estar mais presa a uma mentira. Ao cair da noite, Sophie saiu para uma caminhada no parque perto de casa. A cidade brilhava suavemente sob as luzes e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu em paz. Pensou no futuro, no que poderia criar para si mesma, nos sonhos que havia deixado de lado e que agora poderia realizar sem concessões. Um pensamento em particular lhe passou pela cabeça. O médium estava a certo ponto, ela ignorou o aviso, e a verdade se revelou a ela da maneira mais brutal. Mas essa verdade, por mais dolorosa que fosse, a salvou. Ela escapou de uma armadilha e, ao enfrentar a traição, encontrou sua verdadeira força. Sophie sorriu, seus olhos brilhando de determinação e esperança. Ela sabia que o futuro poderia ser difícil, poderia ser imprevisível, mas seria dela. Ela não era mais a ingênua Sophie cega pelo amor. Era uma mulher livre, forte e consciente do seu valor. E enquanto a noite envolvia a cidade, Sophie continuou sua caminhada, sentindo em cada passo a promessa de uma nova vida onde a verdade, a honestidade e a liberdade guiariam todas as suas escolhas. Um novo capítulo havia acabado de começar.